A pergunta que eu queria deixar na minha apresentação é quais os aprimoramentos técnicos regulatórios que podem ser feitos para a viabilização dos data centers. Então, nos painéis anteriores a gente viu esse mercado potencial e o que eu quero trazer para a discussão é quais pontos a gente pode trazer para melhoria para conseguir atrair esses investimentos. Minha apresentação está dividida em 4 pilares. Primeiro, fazer uma apresentação institucional rápida de um vídeo da Casa dos Ventos, mostrando nossa visão estratégica para data centers. Depois, falar um pouquinho dos nossos processos de data centers que a gente está trabalhando. No minha terceiro capítulo, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios para a conexão de data centers. A gente tem 800 megas de data centers com custo assinado para 2028, então falar um pouquinho desse processo, compartilhar nossa experiência, no nosso ponto de vista, o que pode melhorar nesse processo, e os encerramentos no 4º capítulo. Bom, para apresentar a empresa, eu trouxe um vídeo rápido, 3 minutos, tá, Matar, bem rapidinho, só para a gente mostrar a nossa visão. Prepare-se! Uma transformação em escala nacional está prestes a marcar a história do Brasil. Essa é a visão da Casa dos Ventos, idealizadora de um projeto que, ao lado de grandes parceiros globais, consolida o Brasil como polo estratégico para tecnologia e transição energética. No Porto do Pecém, surgem 2 gigantes, o projeto Data Center Pecém e o projeto Amônia Verde Pecém, ambos abastecidos por energias 100% renováveis. O Data Center Pecém será o maior da América Latina e um dos maiores do mundo. Com 2 fases, o empreendimento chegará a 876 megawatts de consumo elétrico e receberá um investimento de aproximadamente 150 bilhões, impulsionando o país com tecnologia de ponta e reequilibrando nossa balança comercial de serviços de processamento de dados, gerando mais de 8.000 empregos. O projeto de Data Center destaca-se também pelos seus benefícios sociais, como programas de capacitação profissional e implantação de um centro tecnológico, bem como a inclusão digital, a conexão de cerca de 200 escolas públicas à internet de última geração, entre outras iniciativas. E com responsabilidade ambiental, seu sistema de refrigeração de ciclo fechado usa apenas 30 metros cúbicos de água por dia. É o equivalente ao consumo médio de apenas 72 casas. Já a planta de amônia verde transformará nosso vento, sol e água de reuso em combustível sustentável, colocando o Brasil como líder global em moléculas verdes. Também composto por 2 fases, o empreendimento compreende um total de 1,2 gigawatts de eletrólise para a produção de hidrogênio, que será convertido em amônia e exportado para contribuir para a descarbonização de outros continentes. Toda a energia para esses projetos será abastecida por novos parques renováveis a serem implantados pela Casa dos Ventos, totalizando 6,6 gigawatts de capacidade adicional para nossa matriz elétrica através de um investimento de mais de 25 bilhões. Isso significa desenvolvimento, sem impactar a energia que já existe, além do impacto positivo, através da geração de empregos, renda e arrendamentos rurais. A Casa dos Ventos também desenvolverá projetos sociais nos territórios dos empreendimentos para a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais. É um novo capítulo na história do Brasil, guiado pela energia que move o futuro e um desenvolvimento que espalhará por todo o país. Bom, obrigado. Vocês viram que a gente já está utilizando bastante imagens de inteligência artificial, então já estamos trabalhando para a demanda do setor. Bom, entrando agora nas iniciativas de data centers da Casa dos Ventos, a gente já comentou um pouco sobre o polo de Pecém no vídeo, um data center que vai ser voltado para a exportação desse processamento de dados, mas eu queria trazer também investimentos que a gente está buscando, principalmente o acesso na região de cloud de São Paulo. Então, a gente busca o desenvolvimento de projetos próximos às subestações da rede básica, onde tenha essa capacidade de energia e que estejam na zona de cloud. Eu
queria destacar um projeto nosso de Jundiaí, que tem por volta de 300 megas com custo assinado. Outra iniciativa da Casa dos Ventos para processamento de dados é a mineração e processamento on-site. Então, alguns projetos de geração, a gente está alocando essas cargas flexíveis de consumo de energia dentro dos parques. A gente já tem um piloto aprovado de 20 megawatts. Vocês verem a escala desse setor, né? A gente fala de um piloto de 20 megawatts aqui. Mas a gente tem a possibilidade de outros sites também receberem essas cargas flexíveis. Entrando agora nos desafios que a gente passou nesse processo e nos pontos de melhoria que a gente vê, eu gostaria de destacar 3 pontos. O primeiro, e na minha visão é o mais simples de ser ajustado, mas tem um impacto bastante importante, é a concatenação do horizonte de acesso com o horizonte de contratação. Então, hoje, quando a gente faz os estudos de acesso, a gente tem um horizonte até 29, 30, o horizonte de acesso do par, do ONS, porém, na contratação, no custo assinado, a gente só pode chegar até 28, 4 anos. Então, isso traz um risco muito grande para o empreendedor, porque a gente está falando principalmente de cargas que têm rampas. Então, às vezes a gente tem esse acesso para 29, mas para contratar, de fato, a gente precisa fazer uma revisão de parecer de acesso, voltar todo esse processo de acesso. Então, a gente vê que esse ajuste mitigaria um risco muito grande para o empreendedor e também para o planejador, né? O ONS considerar essas cargas da forma mais ajustada com os contratos é bastante importante. Eu gostaria de destacar também que esse ponto ele foi também uma contribuição do ONS na CP 23 de 2023, Gustavo com certeza vai lembrar, mas é um ponto que, na nossa visão, é um quick win aqui, um ajuste pequeno que reduz bastante risco para os empreendedores. Um segundo ponto, que já foi tratado em outras apresentações, mas é um pouco da morosidade do processo atual de acesso. Hoje, o processo regido pelo Decreto 5597, ele é bastante extenso, ele tem etapas consecutivas no Ministério de Minas e Energia, no ONS, na ANEEL. Então, essas cargas novas que necessitam de uma flexibilidade, tem uma rampa muito rápida, cerca de 1 ano, esse processo de acesso ele precisa ser revisitado para se adequar a esses novos projetos. Gostaria de destacar também, a Carol já comentou, mas a resolução 1122, que trouxe essas garantias financeiras e trouxe também a racionalidade no processo de acesso. Como a gente viu em geração para consumo também, essas garantias são vultuosas e elas trazem uma racionalidade para o processo. Somente os empreendedores que, de fato, querem construir vão aportar essas garantias e não vão onerar os outros órgãos com pedidos indevidos. Meu terceiro e último ponto de possível melhoria é o processo de planejamento da expansão da transmissão. Como o Thiago Prado comentou, um processo aqui no Brasil é muito eficiente, mas a gente precisa que seja ainda mais eficiente. A gente está falando, desde quando o estudo começa na EPE até a entrada de operação de 5 a 8 anos, esse processo não é compatível com os tempos que a gente precisa para data centers. Então, na nossa visão, a gente precisa trazer novas alternativas, soluções tecnológicas. Aqui eu destaco o sistema de armazenamento, o BESS, ele pode vir como uma peça fundamental para tentar mitigar esses gargalos de transmissão, dado o seu tempo de implementação menor, dado o seu licenciamento mais simples. Eu acho que são pontos que a gente pode trazer para a melhoria da expansão da transmissão. Bom, chegando às minhas considerações finais, voltando ao questionamento que eu trouxe no começo da minha fala, né, quais os aprimoramentos que a gente pode trazer para atrair mais investimentos? A gente já viu o potencial, a gente sabe que vai ter essa demanda, o que a gente pode fazer como setor para melhorar isso? Na nossa visão, são 3 pontos que a gente já comentou. A concatenação do horizonte de acesso com o horizonte de contratação, um ajuste simples que vai trazer uma mitigação muito grande nos riscos. Segundo, tentar reduzir a morosidade do processo de acesso, então revisitar o decreto 5579, tentar buscar uma agilidade maior que seja compatível com a necessidade dessas cargas. E terceiro, aprimoramentos no planejamento da expansão. Então, novas tecnologias, tentar simplificar esse processo
que, de novo, no Brasil é bastante eficiente, mas essas novas cargas, realidade de ramp-up de 1, 2 anos, a gente precisa ajustar e tentar trazer novas tecnologias. BESS, como a gente comentou, a gente vê que é um possível candidato.